Mesbla, Mapim, Arapuã e Jumbo Eletro, as lojas que marcaram os anos 80 e o que aconteceu com elas. Vamos relembrar 5 grandes lojas que foram um sucesso nos anos 1980 e descobrir o que aconteceu com cada uma ao longo do tempo. Durante o século XX, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, quando ainda não existia a facilidade de comprar online com apenas alguns cliques, visitar uma grande loja de departamentos era um verdadeiro evento. As magazines eram sinônimo de compras e entretenimento para muitas famílias, que passeavam pelos corredores das gigantes do varejo como Mesbla, Mapim, Arapuã e Jumbo Eletro, descobrindo as novidades da época. No entanto, esses fenômenos do varejo que reinavam há 40 anos acabaram perdendo seu brilho ao longo do tempo. A maioria enfrentou dificuldades financeiras, crises e desafios para acompanhar as transformações do setor, resultando no fechamento de muitas delas. Outras, no entanto, tentaram se reinventar nos últimos anos, voltando ao mercado de forma online para reviver suas marcas. Agora, é hora de fazer uma viagem ao passado e conhecer o que aconteceu com essas lojas que marcaram época. Preparado para a nostalgia? Começando pela Mesbla, que foi um ícone das lojas de departamento nos anos 1980 e liderou o mercado por décadas. Fundada em 1912, no Rio de Janeiro, a rede se destacou ao longo do século XX, tornando-se a maior varejista do país em seus primeiros anos. Nos anos 1980, a Mesbla estava em seu auge, com 180 pontos de venda e depósitos espalhados pelo Brasil, incluindo unidades emblemáticas em São Paulo, Rio Grande do Sul e, claro, no Rio de Janeiro. Nas lojas, a variedade era imensa. Vendedores chegavam a dizer, de forma descontraída, que só não vendiam caixões. E não era exagero, já que a Mesbla oferecia de tudo, desde eletrodomésticos até roupas, máquinas e itens de cama. Em 1986, a Mesbla foi eleita Empresa do Ano pela Exame, coroando sua trajetória de sucesso. Contudo, o início dos anos 1990 trouxe uma série de desafios. O surgimento de varejistas especializadas que ofereciam produtos mais direcionados e a expansão dos shoppings pelo país acabaram impactando o setor das grandes lojas de departamento. Além disso, o período de hiperinflação no final dos anos 1980 fez com que muitas empresas aumentassem seus estoques, acumulando dívidas que se tornaram insustentáveis. Em 1995, a Mesbla entrou com um pedido de concordata, um mecanismo da época que buscava a recuperação financeira das empresas em crise, hoje conhecido como recuperação judicial. Naquele momento, o processo envolvia dívidas que totalizavam 930 milhões de reais, incluindo débitos com governo, estados, União e cerca de 2.000 fornecedores. Após 2 anos de tentativas de reestruturação, a Mesbla foi vendida em 1997 ao empresário Ricardo Mansur, que buscou dar um novo fôlego à empresa, apostando em preços mais baixos e em um público de classe média. Infelizmente, a estratégia não foi bem sucedida, e a empresa acabou fechando as portas em 1999. Houve uma tentativa de revitalização da marca nos anos 2010, com a proposta de lojas online, mas o projeto não avançou. No entanto, em 2022, os empresários Marcel Jeronimo e Ricardo Viana investiram cerca de R$500 mil para relançar a Mesbla como um marketplace online. Atualmente, a Mesbla segue funcionando na internet, tentando retomar seu espaço no coração dos consumidores. Um ano após o surgimento da Mesbla no Rio de Janeiro, nascia em São Paulo a sua maior concorrente, a Mapim. Essa marca se consolidou como uma referência no varejo brasileiro durante grande parte do século XX, introduzindo diversas inovações no mercado nacional. Foi a Mapim, por exemplo, a primeira a trazer vitrines de vidro em suas fachadas. Assim como a Mesbla, a Mapim se destacou por suas lojas marcantes. A mais impressionante foi inaugurada em 1939 na Praça Ramos de Azevedo, no coração de São Paulo. Nos anos 1940, o empresário Alberto Alves Filho adquiriu a empresa e a transformou completamente. Até então focada apenas em produtos importados, a Mapim passou a comercializar também itens nacionais, popularizou o uso do crediário e ampliou seu alcance. Em 1983, foi reconhecida pela revista Exame como uma das principais empresas de varejo da década. No entanto, os desafios financeiros seguiram um percurso similar ao de sua rival. No início dos anos 1990, a Mapim adquiriu a Sears, outra rede relevante da época, mas o rápido crescimento gerou problemas internos de controle financeiro. Em 1995, registrou um prejuízo de quase R$20 milhões. Em 1996, a empresa foi vendida para o empresário Ricardo Mansur, que posteriormente comprou também a Mesbla. Ele tentou transformar o modelo de negócios em franquias, mas o plano não deu certo. A Mapim encerrou suas atividades em 1999. Em 2010,
a Rede Marabras adquiriu os direitos de uso da marca Mapim por R$ 5 milhões em um leilão público. Desde então, a marca opera um e-commerce que permanece ativo até hoje. Outra rede que se destacou muito nos anos 1970 e 1980 foi a Lojas Arapuã, uma das maiores do setor varejista no Brasil. Com mais de 220 lojas espalhadas pelo país, a empresa vendia principalmente eletrodomésticos. Em 1996, enquanto outras varejistas enfrentavam crises, a Arapuã alcançou um faturamento bilionário de R$ 2,2 bilhões, como divulgado pela revista Exame na época. O lucro líquido atingiu R$ 119 milhões. No entanto, a empresa enfrentou um problema comum no setor varejista: a alta inadimplência nas vendas a prazo. Com o acúmulo de dívidas que ultrapassavam R$ 1 bilhão, a Arapuã entrou em concordata em 1998, um processo semelhante à recuperação judicial atual. A tentativa de reestruturação, incluindo a ampliação do portfólio de produtos, não foi suficiente para equilibrar suas finanças. Nos anos seguintes, a empresa se envolveu em longos processos judiciais que duraram 22 anos. Em julho de 2002, a Justiça decretou a falência da Arapuã em primeira instância. A empresa conseguiu reverter a decisão até o processo chegar ao STJ em 2009, onde a falência foi decretada novamente. Durante o intervalo entre a decisão e a promulgação do acórdão, a Arapuã entrou em recuperação judicial. Credores recorreram, e o caso foi julgado novamente em 2020, quando a falência foi definitivamente decretada. A Ultralar teve início em 1956 como uma extensão da empresa brasileira de gás a domicílio, que mais tarde se tornou a Ultragaz, uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil. O objetivo inicial da loja era vender fogões a gás e, assim, incentivar o uso desse produto, o que impulsionava as vendas de botijões. A operação cresceu e diversificou seu portfólio, tornando-se uma das principais varejistas do país, com ações na bolsa. Em 1974, a Ultralar inaugurou seu primeiro hipermercado, o Ultracenter Ultralar, que posteriormente foi vendido ao Carrefour. Nos anos 1990, o Grupo Ultra decidiu focar em seu principal negócio, a distribuição de gás, e começou a vender operações que não estavam diretamente relacionadas. A Ultralar foi vendida ao Grupo Susa Vendex, formado pelo conglomerado nacional Vitor Malzone e a empresa holandesa Vendex, que também controlava as lojas Sandys e a Sears. Posteriormente, a Ultralar foi adquirida pelo empresário Paulo dos Santos. No final da década de 1990, a empresa enfrentou forte concorrência de lojas especializadas e não conseguiu acompanhar a modernização do setor. Sem espaço no mercado, encerrou suas atividades em 2000 e suas 17 lojas foram adquiridas pela Casas Bahia. A Eletro Radiobras foi outra varejista que brilhou em décadas passadas. Fundada nos anos 1940 no Brás, em São Paulo, começou como uma oficina de conserto de rádios e pequenos eletrodomésticos. Com o tempo, expandiu e inaugurou uma loja de departamentos de 7 andares no mesmo endereço. Posteriormente, a Eletro Radiobras decidiu apostar também no segmento de supermercados, inaugurando seu primeiro hipermercado em 1971, no bairro da Água Branca, em São Paulo. Enfrentando problemas financeiros e administrativos, vendeu suas operações para o Grupo Pão de Açúcar em 1976. Com a venda, os supermercados Eletro Radiobras passaram a operar sob a bandeira Pão de Açúcar, e os hipermercados foram renomeados para Jumbo Eletro. Anos depois, a empresa mudou seu nome para Extra. Em 2021, decidiu encerrar suas operações no segmento de hipermercados, vendendo suas 71 lojas do Extra para o Açaí. E assim, vemos como essas grandes marcas deixaram sua marca no cenário do varejo brasileiro, influenciando o consumo, a moda e os hábitos de tantas gerações. São histórias de sucesso, inovação e também de desafios que moldaram o comércio do país, criando memórias que ainda hoje fazem parte da vida de muitos brasileiros. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer acompanhar mais histórias como esta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.